Hoje eu preciso falar com vocês aqui sobre um caso envolvendo duas influenciadoras de divulgação científica, a Ana Bonassa e a Laura Marise, que foram condenadas a pagar uma indenização para um outro influenciador, nesse caso de nutrição, porque elas teriam difamado esse influenciador ao dizer que ele estava propagando desinformação sobre a diabetes. Eu quero pôr para vocês aqui no começo desse vídeo um trechinho de um vídeo que elas publicaram recentemente, falando sobre o caso, explicando toda a situação. Vou deixar o link para que vocês possam ir lá conferir o vídeo na íntegra e também para que vocês se inscrevam no canal das duas, que se chama Nunca Vi Uma Cientista, e entender a história no todo, mas vamos ver esse trechinho aqui porque foi esse vídeo em particular que gerou a ação e que gerou a condenação na primeira instância contra as duas. Então assistam esse trechinho, depois eu quero comentar algumas coisas sobre isso. Esse cara bloqueou a gente porque eu fui lá avisar que o que ele está espalhando é mentira. Mas como tem muitos outros canais espalhando a mesma mentira para vender protocolo de desparasitação, deixa eu falar com todas as letras. Diabetes não é causada por verme. Diabetes é basicamente um problema na sua insulina, que é uma chave que não consegue abrir a porta das células do seu corpo para o açúcar entrar nelas e ser usado como energia. Ou então também não tem insulina suficiente para abrir todas as portas e o açúcar também não consegue ser utilizado. Então é um problema na ação e na quantidade de insulina, ou até ambos, e a consequência é o aumento do açúcar no sangue. Isso causa uma série de problemas como amputações de membros, cegueira, doença nos rins, problema no coração e pode levar à morte. E o que causa isso são vários fatores, desde a sua genética até o seu estilo de vida, mas nenhum desses fatores é verme. Eu sou doutora pela USP, cientista há 16 anos e também divulgadora científica, e eu tô aqui para ajudar vocês a não passar pelo que esse moço passou. Ele perdeu a mãe porque ela abandonou o tratamento de diabetes e acreditou em protocolo de desparasitação. Há vários tratamentos para diabetes que vão ajudar a sua insulina a trabalhar direito, para o açúcar sair do sangue e parar de causar problema. Mas eu repito, nenhum desses tratamentos é para eliminar vermes. Não existe verme no pâncreas. Se você ver alguém propagando isso, denuncie e bloqueie, porque isso é desinformação e tá chegando forte para vender curso. 100% desses perfis falando que doenças são causadas por vermes estão vendendo curso. Estamos combinados? Manda esse vídeo para os seus familiares vulneráveis que podem cair em mais esse conto. Eu não li essa decisão da juíza, mas eu tô aqui com um artigo do Jus Brasil, um artigo aberto aqui, que foi escrito pelo Fernando Mota Advocacia. E o título é Responsabilidade Civil dos Influencers, Desafios e Implicações Legais, falar de tudo, mas com responsabilidade. E daí ele menciona, é um artigo de ontem, que ele publicou ontem, e ele menciona aqui o caso da Ana Bonassa e da Laura Marise, que perderam nessa condenação, e diz o seguinte, que eu vou ler para vocês esse trechinho desse artigo e depois entender algumas coisas sobre como funciona essa vida de influenciador aqui e como a gente está suscetível a algumas dores de cabeça, às vezes imprevisíveis, né? Então diz aqui o artigo. Caso Nunca Vi Uma Cientista versus influencer nutricionista André Luiz Lanca. Então o André foi quem processou a Ana e a Laura. Elas não mencionam o nome do André Luiz Lanca em nenhuma circunstância depois do processo, depois de terem perdido o processo. Está no artigo do Jus Brasil. Esse é um artigo aqui, como eu falei, do Fernando Mota Advocacia. Então não tem nada a ver aqui com as duas, né? Então diz aqui. A primeira vara do Juizado Especial Civil de São Paulo condenou as cientistas Ana Bonassa e Laura Marise, do canal Nunca Vi Uma Cientista, a pagar R$1.000 por danos morais ao influencer nutricionista cuja imagem foi utilizada sem autorização em um vídeo que desmentia informações falsas sobre a causa do diabetes. A decisão também ordenou a remoção do vídeo, sob pena de multa diária de R$100 limitada a R$1.000. A juíza argumentou que, apesar do caráter educativo do vídeo, o uso da imagem do autor sem consentimento violou seu direito à proteção da imagem e à honra, gerando danos à sua reputação e impactando negativamente seus serviços. A decisão sublinhou que a liberdade de expressão deve ser equilibrada com outros direitos fundamentais e que a responsabilidade civil não depende da intenção de causar dano, mas do impacto efetivo sobre a vítima. Estou lendo aqui esse resumo dado nesse artigo aqui. Então, pelo que eu entendi aqui, na decisão foi dito o seguinte, olha só,
O vídeo feito pelas duas, pela Ana Bonassa e pela Laura Marise, causou dano à imagem do nutricionista, embora ele estivesse propagando desinformação, embora o vídeo fosse educativo e mostrasse a verdade sobre a diabetes, mas isso prejudicou a pessoa. Então foi uma decisão, em primeira instância, no juizado especial, e aí, eu já fui alvo de vários processos, já tive que processar também pessoas por causa do YouTube, aqui, por causa de situações que fizeram aqui dentro, e uma coisa que eu sempre ouço, né, dos advogados que eu conheço e de quem me representa também, é que o juizado especial civil é um multiverso, né, tudo pode acontecer lá dentro. Então, assim, decisões que geralmente são equivocadas, ou possivelmente equivocadas, ou que podem gerar um precedente estranho, geralmente são revertidos quando você recorre. Então, elas estavam na dúvida, né? A Ana e a Laura estavam na dúvida se elas recorriam ou não, porque tem custos e podem perder mais dinheiro caso sejam condenadas de novo na segunda instância, mas elas acham que vale a pena, assim, recorrer, porque esse precedente pode ser um precedente perigoso para outros influenciadores, né? Nesse artigo aqui menciona um outro caso também, de um outro influenciador que foi processado por causa também de dano moral, né? Então, a questão aqui, eu quero abordar alguns tópicos sobre isso, né? Eu já participei de live com a Laura e com a Ana, né, durante a pandemia. Se não me engano, eu me recordo que eu falei sobre o Olavo de Carvalho e sobre, inclusive, assédio judicial, né? Então, é curioso você pensar como isso agora afetou, inclusive, as duas, que tem um conteúdo que não é um conteúdo que trabalha com essas tretas diárias, né? Elas não estão o tempo todo confrontando figuras da extrema-direita, negacionistas da ciência, não é o trabalho delas, até onde eu acompanho aqui, elas falam mais sobre questões científicas, como o Átila faz, por exemplo, mas acabaram se envolvendo nessa questão. Quem trabalha com as tretas diárias está muito mais suscetível a isso e é um risco constante, né? Você vir falar de qualquer pessoa aqui, se eu mencionar uma figura, né, sei lá, uma personalidade de extrema-direita, há uma grande chance, dependendo de como eu construir o conteúdo, de como eu abordar esse conteúdo, de sofrer um processo. Já fui processado várias vezes, já fui processado pelo Nando Moura, fui processado pelo Constantino, que está rolando o processo ainda, não sei em que pé está atualmente, já fui processado por algumas figuras e tive uma situação em particular que eu tive que processar, é uma coisa que eu não costumo fazer, não tenho nenhuma disposição de me envolver em pendengas judiciais, mas foi um caso de um influenciador supostamente de esquerda, que mentiu sobre mim, disse coisas criminosas sobre mim. Então, assim, nesse caso particular, o que ele disse me impactou a minha imagem, eu tive que processar e pedir indenização. Mas, no geral, quem discorda de mim, não concorda comigo, grandes coisas, né? Assim, cada um tem sua visão sobre a realidade, não gosta do que eu faço aqui também, tudo bem, dane-se, mas mentir sobre mim, inventar histórias absurdas e imputar crimes a mim, aí não, sinceramente eu não vou permitir. Mas, de qualquer maneira, a gente que está exposto aqui, a gente está vulnerável a esse tipo de situação. Até porque qualquer pessoa pode processar alguém caso se sinta lesada. Então vamos supor aqui, esse advogado, né, o que escreveu esse artigo, se por acaso ele sentir que foi lesado por eu ter mencionado esse artigo nesse vídeo, ele poderia me processar em tese e exigir reparação. E aí, é claro, vai para a justiça vai decidir aqui até que ponto que a requisição dele tem validade ou não, né, tem justificativa ou não. Mas todos nós estamos passíveis de fazer isso. Quando você singulariza as figuras, né, singulariza alguém, um comunicador, um jornalista, um influenciador, sei lá, algum político, isso deixa você vulnerável a esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de processo. É claro que em alguns casos a pessoa não tem razão de processar e ela vai para a justiça e perde. Mas em outras circunstâncias, mesmo um vídeo bem intencionado, pode levar sim a algum tipo de indenização. E aí vale mencionar alguns pontos, né? Quem, sei lá, tem alguma pretensão de um dia ser influenciador, aí, ser um comunicador, sei lá, pretender falar sobre isso, é estar ciente de que existe de fato esse tipo de assédio judicial. Há figuras que são conhecidas por fazer isso, pessoas que são polemistas e para silenciar vozes que os questionam, elas partem para cima processando essas pessoas. E aqui nesse que eu estou falando, desse caso em particular aqui da Ana Bonassa e da Laura Marise. Só estou usando como ponto de partida para que a gente entenda o cenário existente e como a gente está suscetível a isso, né? Eu espero que elas consigam reverter essa decisão na segunda instância. Me parece injusta, posto que a outra parte também é um influenciador, também é uma figura pública e está usando as redes sociais para propagar, como elas alegam aqui, desinformação, mas há casos no qual a gente acaba se envolvendo nisso e há pessoas que são especialistas em calar a boca dos outros por processo. E aí vale mencionar o Olavo de Carvalho, que já faleceu, mas era alguém que fazia isso o tempo todo, né? Ele
Vinha, polemizava, dizia atrocidades, dizia barbaridades, coisas horrendas, e quando alguém o criticava, quando alguém apontava o que ele havia dito, ele processava essas pessoas. E ele dizia isso, não era uma coisa que, sabe, você tinha que especular sobre isso, né? Ah, não, ele está usando justiça para calar a boca de quem o critica. Ele dizia isso, ele falava, tem vídeos no qual ele fala sobre isso, né? Vai lá e processa o cara, vai lá e processa e cala a boca do cara, vai lá e soterra o cara de processo. E aí a gente viu várias circunstâncias parecidas. O Nando Moura fazia isso, né? O Nando Moura, não sei se atualmente ele processa as pessoas, mas usou muito a justiça para tentar calar a boca de quem o criticava. O Constantino faz isso, né? O Constantino tentou fazer isso com muitas pessoas, não apenas comigo. Nesse caso em particular que foi processado pelo Constantino, foi no caso da Mari Ferrer, quando ele disse uma coisa horrenda sobre esse caso, e aí muita gente foi criticá-lo por causa disso, e ele processou uma galera, processou por formação de quadrilha, inclusive, né? Eu faço parte de uma quadrilha agora, nesse momento, né? Eu faço parte, entre aspas, aqui, de uma quadrilha que envolve Anitta, que envolve Tico Santa Cruz, que envolve, sei lá, tem um monte de gente nessa quadrilha de canceladores. Então, você percebe como tem gente que realmente procede desse modo, porque compreende que, ao fazer isso, ela está jogando sobre a pessoa um peso do processo, né? E basta pensar em dois casos parecidos, né? Que foram os casos do Paulo Francis e do Paulo Henrique Amorim, que isso afetou a vida deles, né? Afetou a saúde deles, e se especula que levou até a morte dessas pessoas, né? Desses jornalistas. O Paulo Francis foi processado por um processo multimilionário, por uma afirmação que ele fez sobre diretores da Petrobras, e ele perdeu esse processo, e ele, bem, eu sou jornalista, como é que eu vou pagar um processo de milhões de dólares? Não era nem real, era dólares. Ele foi processado em Nova York. Então, assim, e aí isso levou ao estresse, ele foi piorando a condição de saúde dele até um ponto que ele não aguentou. E o Paulo Henrique Amorim também foi soterrado de processos, e alega-se também que isso tenha abalado a saúde dele a ponto de levá-lo à morte, né? E aí tem um outro caso também que aconteceu tempos atrás, alguns anos atrás, que foi do João Paulo Cuenca, que é um escritor, e ele fez um comentário nas redes sociais sobre pastores, e aí ele sofreu uma série de processos, dezenas de processos de pastores em várias regiões do país diferentes, em várias cidades diferentes do país. Ele foi soterrado por processos e foi um claro exemplo de assédio judicial. Ou seja, esses pastores, eles processaram o João Paulo Cuenca em diferentes cidades porque ele teria que se deslocar para se defender. Então, assim, imagina, você tem lá 20 processos em 20 cidades diferentes, imagina a grana que você não vai gastar só para você se deslocar para se defender nessas regiões. E como eu falei, em alguns casos há razão para isso, em alguns casos a pessoa se excedeu de fato, mas em outros casos é simplesmente alguém querendo calar a boca dos outros mesmo, e complica bastante a vida de quem trabalha com comentário político, de quem combate a desinformação também, porque a gente sabe, né, a gente está num mundo hoje que nas redes sociais as pessoas jogam qualquer tipo de conversa fiada, qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de falsidade, joga, sabe, curas milagrosas para certas doenças. Na pandemia foi um festival de desinformação, né, assim, tanto que foi quando eu fui conversar com as duas, foi um festival de desinformação, as fake news rolando à torta e direito, um monte de bobagens sobre a Covid, um monte de tratamentos, sabe, bizarros para tentar combater a Covid, sendo que você sabia que não eram eficazes. Então a questão foi que as redes sociais tornaram esse lixão de desinformação, de fake news, e o trabalho de combater isso é muito inglório, é muito ingrato, porque você está lá apontando os erros, as falsidades, as mentiras, sabe, todo o processo, inclusive, de construção dessas falsidades, porque em alguns casos são esforços coordenados, né, não é uma pessoa falando, tem uma equipe produzindo essas falsidades. Em questões políticas, por exemplo, né, inventa uma falsidade sobre um político, sobre um candidato, e aí tem lá uma máquina que vai gerando engajamento, ou seja, tem muito dinheiro envolvido nisso às vezes, e aí você está num combate aqui que é de Davi contra Golias, porque você vai aqui, surge uma falsidade e você desmente, surge outra e você desmente. Aquela falsidade anterior renasce de um modo diferente, e aí você está o tempo todo enfrentando, o tempo todo reagindo, né? É um trabalho reativo de ficar combatendo falsidades propagadas pelas pessoas, e que em alguns casos são perigosas, em alguns casos pode de fato levar à morte da pessoa. Sei lá, algumas sugestões de curas para autismo, por exemplo. Na pandemia mesmo, os remédios que geraram um monte de efeitos colaterais nas pessoas e tiveram reações que em alguns casos pioraram bastante a saúde das pessoas. Então a gente fala aqui, como eu falei, de uma selva, as redes sociais são uma selva, e a gente está aqui tentando apagar esses incêndios que estão acontecendo o tempo todo. É um esforço bastante inglório mesmo, assim, quem está aqui fazendo esse trabalho tem que ficar o tempo todo reagindo a bizarrices, a teorias conspiratórias, a falsidades, sabe...
eu não sei, é frustrante. O fato é que é frustrante e sempre tem uma nova história mirabolante e bizarra para você confrontar. Bem, boa sorte para Ana e para Laura. Espero que na segunda instância consigam reverter essa decisão aí. Como eu falei, eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para que você confira o vídeo na íntegra delas e se inscreva no canal também das duas para acompanhar o trabalho delas. É um trabalho muito sério, bem humorado. São duas cientistas que juntam o conhecimento que elas possuem com bom humor, então vale acompanhar e conferir. Quem puder ajudar também com o Pix, elas deixam lá no canal delas a informação para poder contribuir com o trabalho delas, né? Bem, então é isso. Quero saber o que vocês pensam sobre essa história, sobre essa condenação, né? Foram processadas e condenadas por terem combatido a desinformação, com a alegação de ser um crime contra a honra, difamação. Como é que você entende esse esforço de combater essa produção em série de falsidades e de informação e mentiras, e conspiratórias, que é o que a gente faz também, né? Boa parte do tempo a gente passa aqui combatendo um monte de histórias mirabolantes. Como é que você entende o resultado desse esforço, né? O esforço, o resultado disso, se ajuda ou não ajuda. Como eu falei, é frustrante, mas me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro, dá uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Salve, comunidade do Henri Bugalho. Olha, será por que ninguém quer falar desse cassino virtual que tem dominado o país? As tais de bets, as casas de apostas. O ICL procurou empresários desse setor, gente do meio da comunicação, da televisão, artistas, jogadores de futebol, dirigentes de times patrocinados pelas bets, mas todo mundo foge desse assunto como o diabo da cruz. Por que será que não querem falar sobre as bets? Mas nós vamos te explicar por que ninguém quer falar sobre as bets. Nós sabemos por quê e você vai saber disso em documentários que o ICL produziu com exclusividade, mostrando a sujeira que rola por trás desse mundo de apostas que promete milhões e que empobrece os brasileiros. É isso. Quer saber mais? Clica aqui embaixo, se inscreva, é de graça e assista. Começa dia 19, quinta-feira, às 8 da noite, no ICL, o primeiro capítulo desta série exclusiva, a série que denuncia as bets.